Olá, meus amigos e amigas do YouTube. Vou estar gravando um pequeno vídeo falando sobre a idolatria e falando sobre um pouco dessa imagem chamada padroeira do Brasil. E quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo e que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra, que Deus possa nos ajudar a entender as suas escrituras sagradas. Porque nós sabemos que nós, cristãos, que estamos aqui na terra, que não é mediante a fé em imagens, não é mediante a adoração a imagens, se prostrar diante delas, que nós vamos ser salvos ou libertos de alguma coisa ou de algum mal, ou vamos ser curados, ou vamos ser salvos. Peço para vocês, nesse exato momento, curvar suas cabeças, fechar seus olhos onde você estiver, que nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha nos dar entendimento e uma boa interpretação, segundo o seu Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, nós estaremos dando uma revisada nas suas escrituras para entender um pouco da idolatria, para entender um pouco da salvação, para entender um pouco da adoração, porque nesses últimos dias nós estamos sendo confrontados por causa de várias adorações a muitos deuses, adorações a muitas imagens. Ó Senhor, em nome de Jesus, abre nossos olhos, nossa mente, que nesta tarde todos que estejam vendo este vídeo possam entender e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos começar falando sobre os 10 mandamentos. Vamos ver o que está escrito lá e vamos aprender algo precioso para nossas vidas. Vamos lá? Abriu já? Pegou a Bíblia? Beleza. Já abriu? Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Já? Vamos lá então. Começa assim. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante na alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo capítulo 20 está nos ensinando que é pecado a idolatria. Você se prostrar diante de imagens ou fazê-las para adorar ou cultuá-las. A Bíblia católica também tem lá, está escrito lá também na Bíblia católica, é pecado. Só que os padres, os católicos, não lê a Bíblia, por isso que eles continuam adorando imagem. Mas é pecado, é idolatria e é abominação a Deus. Vamos ler de novo? Aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, as imagens. Está falando aqui, ó. Não pode adorar as imagens, as esculturas. Não pode. Nem lhes darás culto. Os católicos hoje cultuam as imagens. Sabemos disso. E é pecado. Os idólatras não herdarão o reino do céu. Não vão ser salvos se os católicos morrerem na idolatria. Porque se o povo de Israel morresse na idolatria, eles não iam ser salvos. E quando eles eram pegos com idolatria, eles eram apedrejados. Daqui a pouco nós vamos ver também. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Deus é zeloso para os que zelam dos seus mandamentos. Pois vemos aqui que adorar imagem aborrece a Deus. Fazer imagem aborrece a Deus também. Levar as pessoas a adorar imagem também aborrece a Deus. Vamos lá em Deuteronômio 17. Vamos ver o que está escrito aqui. No 17 está escrito assim, ó. As pessoas que eram apanhadas em atos de idolatria. Olha o que está escrito. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 3, 4 e 5. Que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol ou à lua, ou a todo o exército do céu,
o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Veja que as pessoas que adoravam imagens, semelhante ao céu, semelhante à terra, coisas que Deus não ordenou ao povo, adorar a lua, adorar as estrelas, os exércitos do céu, as luas. Deus não ordenou o povo adorar imagem, porque é abominação aos olhos dele. Porque Deus quer ser adorado, Deus quer que o ser humano adore a ele, mas não as imagens de escultura. Agora vamos lá. Abra suas Bíblias no livro de Salmo 115. Salmos 115. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115 nos ajuda a entender que toda honra e toda glória seja dada só para Deus e não para a imagem, não para papa, não para pastores, nada, nem nada. Apenas a Ele. Vamos ler? Salmo 115, já abriu a Bíblia? Conseguiu achar? Beleza. Então vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O primeiro versículo está ensinando que o homem não merece glória. O homem não merece honra. O homem tem que dar honra para Deus, dar glória para Deus. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Versículo 2. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles? Uma pergunta. Versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ali no versículo 4 vamos entender o Deus das nações são, ó. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Que nem a imagem da Aparecida, quem foi que fez? Foi Deus? Deus não ia fazer uma imagem para que o povo viesse adorar. A imagem do Padre Cícero, foi Deus que fez? Não, Deus não ia fazer uma imagem para o povo adorar. Essas imagens que tem nas igrejas católicas, foi Deus que fez? Não foi Deus que fez. E Deus não mandou fazer. Deus não mandou fazer. Deus é contra a adoração a imagens. Versículo 5. Tem boca e não fala. Veja que as imagens têm boca e não falam. Tem olhos e não veem. As imagens têm olhos, mas não vê. Tem ouvidos e não ouvem. Elas têm orelhas e o ouvidinho, mas não ouve. Tem nariz e não cheira. As imagens têm nariz. Eles fazem a imagem com o nariz também. Suas mãos não apalpam. Suas mãos não mexem. Seus pés não andam. Quem já viu uma imagem andar? Quem foi que já viu a imagem da Aparecida andar? Quem foi? Alguém aí sabe? Se a imagem da Aparecida andou alguma vez pela terra? Andou, pulou, saltou ou fez alguma coisa? A procissão. Quando tem uma procissão,
É necessário que 4, 6 pessoas coloquem elas nas costas para levar elas, porque elas não têm força nem de se mover, entendeu? Vamos lá, versículo 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Verdade? É verdade, os católicos sabem disso. E na Bíblia Católica também, esse versículo, Salmo 115, está escrito também. Entendeu? Só que os católicos, os padres, os papas, não lêem esse versículo. Entendeu? Porque se ler, os católicos vão descobrir a verdade sobre a Igreja Católica. Entendeu? Vamos lá. Som nenhum lhe sai da garganta. Quem já ouviu a voz de uma imagem? Por exemplo, quem já ouviu a voz da imagem da Aparecida? Alguém já ouviu? Já? Não. Eu era católico e eu nunca cheguei a ouvir som algum de nenhuma imagem. Vamos lá, versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tá vendo? Os católicos se tornam semelhantes às imagens. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Veja que os católicos, eles não conseguem crescer no mundo espiritual. Veja que os católicos, eles não conseguem servir a Deus de verdade. Não conseguem se sujeitar a Deus. Porque eles estão no mesmo espectro, na mesma aparência das imagens, sem força nenhuma, sem mover nenhum, entendeu? Por isso que o texto aqui, Salmos 115, versículo 8, fala assim, ó: torna-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Entendeu? E no versículo 9 fala: Israel, confia no Senhor. Entendeu? Deus quer que nós confiemos nele, mas não nas imagens de escultura. Na Aparecida, no Santo Antônio, na imagem de São Francisco e várias imagens que estão assolando o Brasil e pedindo que o povo venha adorar só a Deus, só a Ele dar louvor, só a Ele servir. E no versículo 9 está escrito: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 10. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 11. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 12. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, nós vivos, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Preste atenção. Esse negócio de dizer assim, orar, rezar, né? Na Igreja Católica é rezar. Rezar pela alma dos mortos. A Bíblia não está mandando orar pelos mortos. A Bíblia não está dizendo assim,
Orai pelos mortos. Os mortos não louvam a Deus. Quando se morre, se segue o juízo. Essa historinha de dizer, a missa do sétimo dia, orar pela alma penosa, não existe isso. A Bíblia não dá legalidade para esses atos que a Igreja Católica faz. E eles sabem disso, os padres sabem disso, o Papa sabe disso, que é errado orar pelos mortos, velar as almas. Não pode velar. Jesus certa vez falou para um certo homem que queria sepultar seu pai. E Jesus falou, vem e me segue, deixa que os mortos velem os mortos. Preste atenção. Quando eu velo morto, eu sou morto também. Porque o morto não precisa ser velado. Porque após a morte se segue o juízo, diz as Escrituras. Por isso que esse negócio da Igreja Católica fazer esse movimento de missa do sétimo dia, acender vela para a alma penosa, não tem nada a ver. Nada a ver com a realidade das Escrituras. E a Igreja Católica sabe disso, que é errado. Eles estão enganando o povo. Porque no versículo 17 de Salmo 115 está escrito, os mortos não louvam o Senhor. Se os mortos não louvam o Senhor, por que eu vou interceder pelo morto? Eu não vou interceder pelo morto. A Bíblia fala assim, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, pelos que estão vivos. Pelos que estão vivos, mas não pelos mortos. Que nem as igrejas católicas ensinam. O povo queimar velas e velas para as pessoas que já morreram. E os padres e as igrejas católicas sabem disso. Eles sabem que isso é errado, mas eles querem levar o povo ao engano. Eles não querem que o povo se converta ao cristianismo. Não aceita Jesus como o único salvador de sua vida. Agora vamos lá. Alguém diz, mas Maria, a que foi usada para trazer o Filho de Deus aqui na Terra, ela é a mãe de Jesus e fala também, ela intercede por nós. Sabemos que ela foi usada para trazer o Salvador, que ela precisava também de salvação. Nós que conhecemos as Escrituras. Agora os católicos que não lê a Bíblia, eles são conduzidos e levados ao engano e ao erro. Vamos lá. Vamos saber da verdade. Se Maria precisava de salvação ou ela intercede por nós a Deus para nós alcançar a salvação. Nós cristãos sabemos que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só que os católicos entendem que é Maria, a intercessora do homem ou da mulher para ser salvo. Maria não tem poder nenhum para salvar e ela não tem poder para fazer nenhum milagre. Porque a Bíblia diz que a Bíblia não diz que ela fez algum milagre. Porque todo milagre quem fez foi Jesus Cristo. E os seus discípulos quando receberam o poder do alto. Vamos lá? Lucas capítulo 1. Abra seu livro aí. Lucas capítulo 1, versículo 46. Vou esperar você abrir.
Já abriu? Glória a Deus. Rapidinho, hein? Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 46. É isso mesmo. Vamos lá. O cântico de Maria. Essa Maria aqui, ela foi usada para conceber Jesus Cristo, o nosso Salvador. Está escrito assim, ó. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações chamam Maria de bem-aventurada, porque ela concebeu o Filho de Deus. Entendeu? Concebeu o Filho de Deus. Mas ela declara no versículo 46, 47 e 48, ó. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que Maria precisava de salvação, porque ela declara com a boca dela, ó. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria precisava de salvação. Ela precisava de salvação. Ela mesmo declara que precisa de salvação. E ela mesmo declara também que ela é serva de Deus. Preste atenção, ó. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Veja que Maria é serva. Como é que uma serva pode salvar uma pessoa? Por exemplo, presta atenção. Você arruma um trabalho. Você é servo do Senhor, que é o dono do trabalho. Por exemplo, você é um ajudante de predeiro e tem outro ajudante. Aí tem o encarregado. A colocação do encarregado é Senhor. E a colocação dos dois ajudantes é dois servos. Entendeu? Maria é serva do Senhor Jesus. Maria declara que precisava de salvação, precisava de Deus, porque ela mesmo está dizendo aqui no capítulo 1 de Lucas, versículo 46, 47 e 48. E no 49 está escrito assim, ó: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Entendeu? Que Maria não tem poder para salvar ninguém. Maria não tem poder nem para interceder por ninguém. Quer ver uma coisa? Ó? Maria não tem poder nem para interceder por essa caneta. Para essa caneta se salvar no dia do juízo. Entendeu? Maria não tem poder para salvar. Maria não tem poder nenhum para levar as pessoas para o céu. Quem tem poder é Jesus Cristo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João. Eu lembrei agora de uma passagem. Muito importante. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Vou esperar você abrir. Estamos em 30 minutinhos, quase 30 minutinhos do vídeo. Vamos lá.
Achou? Evangelho de João, capítulo 2. Vamos lá. Vamos começar a ler. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é Maria. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, versículo 3, hein? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher. Vê que Jesus não chamou ela de mãe, chamou de mulher. Que tenho eu contigo? Perguntou para ela. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, são serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Preste atenção. Maria fala para os servos daquela festa, onde estava acontecendo um casamento, que é para os servos obedecer a voz de quem? Dela ou de Jesus? Claramente, nós vemos no versículo 5, que sua mãe fala assim, sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Veja aqui. Maria, a própria Maria fala que é para os servos obedecer a Jesus. Entendeu? Obedecer a Jesus, mas não a ela. Porque Jesus é o Senhor. E ela sabia que Jesus era o Salvador, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você sabia disso? Depois fique sabendo, entendeu? E compartilhe esse vídeo para as pessoas católicas, que é para elas aprender que Maria não salva, Maria não liberta, Maria não restaura, Maria não tem poder para nada, porque ela é serva. Ela é serva de Deus. Ela foi serva de Deus. E aqui em João capítulo 2, versículo 5, fala que é para os servos obedecer tudo quanto ele vos disser. Obedecer a Jesus Cristo, mas não às imagens, mas não a ela. Agora vamos lá para de Lucas ainda. Vamos lá em Lucas. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 19. Vou esperar você abrir. Achou? Beleza, vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. Está escrito assim, a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele. Não podia aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, que tinha uma multidão ouvindo as palavras do Mestre, de Jesus Cristo. E foi-lhe dito, então lá fora, tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Maria e os irmãos de Jesus, por parte de sangue, por parte de Maria, queria ver Jesus. E no versículo 21 fala, mas respondendo Jesus, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Veja aqui, Jesus falou, meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Ouvem a palavra de Deus e praticam. Entendeu? Se Maria e os seus irmãos
obedeceram a palavra de Deus e executaram, eles fizeram parte da família de Jesus. Em nenhuma Bíblia você vai ver que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Apenas Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus restaura. E aqui, em Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, nós acabamos de saber que todo aquele que executa as palavras de Deus, executa os mandamentos do Senhor, esses são filhos, irmãos e irmãs e mãe de Jesus. Faz parte da família de Jesus. Agora vamos lá. Parte final do vídeo. Várias Bíblias. Aqui tem 4 Bíblias. Vamos lá. Abra suas Bíblias agora para finalizar. Romanos capítulo 5. Eita! Apenas um versículo para nós finalizar o vídeo. Já achou? Romanos capítulo 5, versículo 21. Beleza, vamos lá. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? O pecado reinou desde Adão até Moisés, diz aqui o texto. E nesse versículo 21, nos ensina que, mediante Jesus Cristo, nós vamos alcançar a salvação. Nós vamos ter vida eterna. Porque o próprio Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na Bíblia não está escrito: ninguém vai a Deus se não for por Maria. Está escrito não. Está escrito assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquele que não aceitar Jesus não vai ser salvo. Aquele que não andar nos caminhos de Jesus não vai ser salvo. Aquele que não viver nesta terra para Jesus não vai ser salvo. Os católicos estão no caminho da condenação. Você sabia? Porque a idolatria é pecado. Se prostrar diante de imagens é pecado. E a Bíblia nos ensina que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Se eles continuar na idolatria, eles não vão ser salvos. Por isso que os padres, esse papa, eles têm que falar a verdade para o povo. Falar para eles, ó, é verdade. Os cristãos estão pregando certo. A idolatria é pecado. Não devemos idolatrar as imagens. Veja que eu li lá desde de Êxodo e vim trazendo até chegar no Novo Testamento para mostrar para vocês que a idolatria é pecado. E ninguém vai ser salvo por intermédio das imagens, assim a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? Jesus é que apaga os nossos pecados. Jesus é o que oferece vida eterna para nós. Então, nesta tarde, vocês aprenderam que a idolatria é pecado e só Jesus para nos salvar deste mundo e nos libertar da idolatria, que é uma afronta, um pecado muito grave contra o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu agradeço a oportunidade e compartilho esse vídeo em nome de Jesus. E muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus. E logo logo estarei mais gravando mais vídeos falando sobre as Sagradas Escrituras do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo
e até a próxima, se Deus quiser.